Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, segundo dados do IBGE divulgados na última sexta-feira, o desemprego bateu recorde no Brasil com 14,3%, que é o maior índice desde o início da pandemia. Ao todo são 13.700.000 desempregados, segundo o IBGE. E é algo que você já vinha alertando há algum tempo, Fausto, em relação às pessoas que agora estão voltando a procurar emprego. Quer dizer, como elas estavam fora das estatísticas, então o índice de desemprego estava um pouco mais baixo, mas agora a gente vai começar a ter a realidade da desestruturação do mercado de trabalho no Brasil, Fausto? Sim, Glauco, é um pouco da percepção que já se tinha, ou seja, o próprio indicador, né, a taxa de desemprego não correspondia de fato à quantidade de pessoas que estavam fora do mercado de trabalho. O mercado de trabalho já vinha ruim antes da pandemia. Com a pandemia, ele se desestruturou mais ainda, em especial no mercado informal, que de certo modo teve ali um processo muito acelerado de perda de postos de ocupação. O que a gente está vendo agora é que, de alguma forma, essas pessoas que estavam em casa, que tinham deixado de procurar emprego, com a volta, né, com o relaxamento do isolamento, começam a adentrar o mercado de trabalho. Mas adentram o mercado de trabalho com muita dificuldade, porque a economia está fria, a economia não está gerando postos de trabalho conforme a necessidade do momento, e de alguma forma essas pessoas vão em busca, mas não encontram. Essa é uma realidade que, de certo modo, a gente tende a ver agora nos próximos meses um aumento acentuado dessa taxa de desemprego, até de fato que ela vai demonstrar a quantidade real de pessoas que de alguma forma não conseguem se inserir no mercado de trabalho. O que tem também de importante é que a gente vai muito provavelmente assistir agora a entrada de novos sujeitos, né, de novas pessoas atrás de emprego, em especial em categorias, né, em estratos da sociedade que normalmente vão para o mercado de trabalho quando a economia em geral se deteriora, que é o caso dos jovens, é o caso das mulheres, e é o caso absurdamente crescente que vai acontecer da informalidade. Então, quando a gente olhar mais para frente, o mais provável é que essa taxa continue crescendo. Há estimativas que trabalham com a ideia de que essa taxa está gerando em torno de 18,5% a 20%, e que conforme a economia vai se deslocando, vai se reabrindo, ela vai se descobrindo. É claro que a gente ainda vai olhar um pouco para esse cenário, ver como isso também acontece, até porque a economia e as pessoas são dinâmicas, né? Uma vez que a pessoa também se lança ao mercado de trabalho e a economia não corresponde, ele não consegue encontrar vaga, ele também volta para o desemprego e para o desalento, ele volta para uma situação também de busca de emprego. Tem uma questão também que vai colocar pressão no mercado de trabalho a partir de agora, que foi a redução do auxílio emergencial dos R$600 para os R$300, e até mais importante do que isso, não somente isso, a retirada de alguma coisa perto de 6 milhões, conforme foi anunciado pelo próprio governo da base do programa. Tudo isso, de alguma forma, deve pressionar o mercado de trabalho para os próximos meses. E esse é um ponto a se destacar, né, Fausto? Porque quando a gente tem essa redução do auxílio emergencial, mais ainda o fim de algumas iniciativas, de programas de apoio, esse trabalhador que não vai encontrar emprego no mercado de trabalho fica ainda mais desalentado em todos os sentidos, né? Não, sem dúvida, e temos que chamar a atenção também, Glauco, porque de alguma forma a possibilidade, né, que foi levantada com a MP 936 dentro do Congresso Nacional, que reduziu jornada e reduziu salários, ela também impôs um conjunto de regras que minimamente fez com que um conjunto de trabalhadores mantivesse o seu emprego, né, em especial no mercado formal. Esse programa, para uma parte importante das empresas, ele tem sido diminuído, então provavelmente uma parte da empresa começa a sair do programa. Ele tem um período de estabilidade relativa, né, em que a empresa tem que pagar uma multa se mandar o trabalhador embora, mas a gente imagina que a partir do final do ano, começo do ano que vem, essas pessoas possam estar e possam ser demitidas, o que coloca mais pressão em relação ao mercado de trabalho.
O cenário que está se configurando não é um cenário muito bom, né? Ao contrário, é um cenário bastante adverso para quem está olhando para o mercado de trabalho. A economia não avança, os dados anteriores mostravam já que a economia se derrubou, né, quase 10% no último semestre. É uma perda em um pedaço, num curto de tempo que o Brasil nunca viu, e a gente ainda vai ter que lidar com o fato de um governo que de alguma forma não coloca o emprego no centro da sua política, ou seja, não tem política ativa, não tem minimamente processos organizados de incorporação das pessoas no mercado de trabalho, nenhum tipo de proteção. O que a gente tende a ver, então, é que quando essas medidas emergenciais que foram, de certo modo, construídas por dentro do Congresso Nacional começam a deixar de existir, a pressão sobre o mercado tende a aumentar, a taxa de desemprego tende a aumentar e a renda média do trabalhador vai cair. E quando a gente tem, como você menciona, o fim de programas, por exemplo, que esse da suspensão do contrato de trabalho, né, de redução de jornada, que permitia ali ainda a preservação do emprego, nós corremos o risco de ter ainda mais informalidade no mercado de trabalho, um mercado de trabalho brasileiro que já é marcado pela alta informalidade, Fausto. Bem, nós estamos entrando naquela fase, Glauco, que já um momento anterior a gente já havia alertado, e as empresas, de fato, elas não quebram durante a pandemia, não quebram durante um processo ali de fechamento e isolamento, elas quebram no seu processo de retorno, né? Porque no processo de retorno, elas voltam tendo que pagar as folhas de salário integrais, elas voltaram, né, ter que pagar os impostos de maneira integral, elas têm que pagar o seu fornecedor, de certo modo, ela precisa buscar capital de giro. Quando você vai para um cenário em que as empresas chegam no setor financeiro, que apesar de estar com um juros médio muito baixo, né, ou seja, os juros oficiais muito baixos, encontram, de um lado, um juros muito mais alto no setor, de outro lado, dificuldades de acessar esses recursos, essas empresas entram em bastante dificuldade, e essa dificuldade aí sim que vai levar a um processo de quebradeira de empresa. Então o que a gente está vendo já é que agora, a partir de setembro, um conjunto de empresas começam seus processos de ajustes e outras começam de fato a encerrar suas atividades, entregar os seus prédios, entregar muitas vezes o galpão que está alugado, ou seja, um conjunto de outros mecanismos começam a enfraquecer mais a economia. É preciso agora uma ação imediata, de fato, que o governo de alguma forma coloque recursos para essas empresas poderem girar, coloque minimamente programas que de alguma forma lide com a situação em especial do trabalhador informal, de modo que e coloque recursos, dinheiro na economia, de modo que a economia possa voltar a girar com mais facilidade, girar com mais velocidade. O problema é que nada disso a gente está vendo. A única proposta que o governo tem para sair da pandemia são as reformas, e as ditas reformas, de fato, elas não impactam em absoluto o mercado de trabalho. A gente espera para os próximos meses bastante dificuldade e que de alguma forma a gente consiga pressionar outros poderes para que sim tomem decisões, de certo modo reaqueçam a economia, porque é fundamental agora nesse momento que você dê apoio às empresas de um lado e apoio ao trabalhador de outro. Tá certo, Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.